Sejam bem-vindos ao episódio 3 do Amplifica Cast. Hoje estamos recebendo meu grande amigo aqui, Bruno, para bater um papo, falar aí sobre prótese, sobre zircônia. Mas, antes de tudo, entrar no assunto técnico. Quem é o Bruno? Qual que é o propósito dele? Para que Deus colocou o Bruno aqui na Terra? Fala um pouquinho de você, meu amigo. Me conta um pouquinho da tua história. Primeiramente, muito obrigado, Francisco, pelo convite. Obrigado você que está começando a assistir e acompanha até o final desse podcast, que eu posso ter certeza que você vai ter vários insights. E o mais legal desse podcast é que não tem script para mim, né? Eu cheguei aqui, ouvi as perguntas e isso é muito valioso, que as pessoas querem viver o natural, querem viver a espontaneidade. Então, respondendo sua pergunta, bom, eu sou filho do seu Josias e Dona Gladys, né? Filho de Deus. E ao longo do tempo, já tem 20 anos aí trabalhando com prótese, desde os 15. E ao longo do tempo sempre buscando inovação, sempre buscando estar evoluindo e compartilhando conhecimento com as pessoas. Legal, legal. E hoje, assim, quando tu olha para tua história de vida, de evolução, começando a trabalhar desde cedo, o que tu tem a dizer de toda essa construção do Bruno, que iniciou lá atrás, começando a trabalhar cedo, do Bruno de hoje? Como que tu enxerga essa trajetória sua profissional, pessoal, de evolução, de construção? Quando tu olha para essa trajetória, o que vem ao teu coração, assim? Olha, quando eu olho para o Bruno lá de 20 anos atrás, 25 anos atrás, eu olho com muita alegria. E eu acredito que se ele me olhasse hoje, ele ia olhar com muita alegria. Porque eu sou um rapaz que vim lá do interior, interior do Brasil, né? Capital, Cuiabá, Mato Grosso, mas lá num bairro bem distante do centro. Então morava em bairro popular mesmo. E não tinha, assim, grandes perspectivas de vida. Eu fui, ao longo dos anos, indo enxergando novas camadas. Então, quando eu vi, de repente, eu estava fora do bairro, estava no centro de Cuiabá. Depois de um certo tempo, quando eu vi, eu estava em São Paulo. Depois de um certo tempo, conhecendo a Europa, conhecendo os Estados Unidos. Mês que vem, estou indo para a China. Então, aí sempre vai abrindo novas realidades. E desde muito cedo, tem algo que sempre me chamou a atenção. E isso é algo muito valioso para você que está assistindo. É determinar realmente o que te motiva a levantar cedo. O que te motiva a trabalhar. Qual profissão você vai escolher? Qual a sua posição na sociedade? Eu, desde muito cedo, a coisa que eu mais gostei foi resultado. Eu sempre gostei de resultado. Quando eu tinha 15 anos, eu cheguei para minha mãe, eu trabalhava já na escolinha dela, de educação infantil, fazia lanche para as crianças, era porteiro das crianças, ajudava ela, ia no banco pagar conta, na época que tinha que pagar no caixa eletrônico e tal. Isso com 15 anos? 15 anos. Minha mãe colocou para trabalhar desde os 12. Eu sou muito grato a ela por isso. E eu cheguei para ela e falei, mãe, dessas palavras, eu gostaria de trabalhar com algo que não me desse um limite de ganho. Porque aqui com a senhora, mãe, eu vou chegar num teto e não vou ganhar mais. E aí foi onde ela me colocou no laboratório de prótese dentária. Ela conhecia uma amiga, e essa amiga tinha um marido protético, que é o Valdemir Nogueira. Agradeço muito, Valdemir, a oportunidade que você me deu. E lá iniciei minha carreira. E tá até hoje? Até hoje. Até hoje, E tu, assim, então tu pode dizer que quando tu entrou com essa mentalidade, porque tudo começa na mente, né? A gente cria na mente, coloca ali a visão, vai para a execução e vem o resultado. Não tem como ser diferente. Então a gente cria na mente. Então o Bruno, muito novo, parou e pensou: eu não quero me limitar. Não quero ser um CLT comum, mesmo trabalhando no negócio familiar. Não quero isso para minha vida. E aí achou a questão da prótese como uma saída ali, né? Como um objetivo. E aí tu iniciou ali. E essa mentalidade, tu acredita que essa mentalidade de pensar assim, eu não quero ter limite para ganho, te forjou o profissional que tu é hoje? Francisco,
ela me acompanha até hoje, essa mentalidade. Até hoje. Eu não quero ter limites. A vida, eu estou aqui, Deus já me deu a oportunidade de estar vivo. Eu fico pensando, poxa, eu lutei contra milhões de espermatozoides na hora da fecundação. E venci. Deu um trabalho para chegar aqui. Vou ter um piscar de olho. Se você começa a correlacionar o tempo na esfera divindade, para quem acredita em Deus, existe o tempo Kairos, que é um tempo que transcende ao Cronos. Dentro do tempo Kairos, 80 anos, 120 anos, se eu viver, vai ser um piscar de olhos. Isso aqui passa rápido. A vida é muito curta, né? É muito curta, é muito rápida. Para ser vivida cheio de crenças, cheio de cascas, cheio de limites. Então, a todo momento, Francisco, eu estou tentando romper véus que estão me cegando. E aí, enxergando novas realidades. A gente pega aqui, por exemplo, o Lucas, 20 anos, está aqui com a gente no estúdio. 20 anos, começando a trabalhar já com audiovisual. Trabalha comigo desde os 15. Não, dos 14, na verdade, que ele começou, né, irmão? 14 anos. 14 anos. Olha o tanto que ele já evoluiu em 6 anos. Mas o quanto ele pode evoluir nesta profissão. Então, eu acredito que o mais importante, além da mentalidade, é você que está assistindo, buscar realmente a tua posição dentro da sociedade em si, dentro da comunidade. E às vezes, demora-se para achar esse propósito. Mas você que está demorando para achar o propósito, existe um propósito primeiro, uma primícia, algo maior, que é o propósito de divulgar o reino de Deus. Isso é o principal. E aí depois vem os outros. Então, desde sempre acompanhou essa mentalidade em mim, de estar rompendo os limites, rompendo os véus e vivendo novas dimensões de vida, novas realidades. E é sobre isso, né? Como tu falou, o Deus que a gente serve é um Deus que, para ele não existe limite, né? O limite, Deus é o Deus do impossível, é o Deus que, na própria palavra diz, né? Que em meu nome fará obras maiores ainda do que eu fiz. Jesus deixou isso como memorial, para a gente sempre se lembrar que com Deus e em Deus a gente consegue fazer coisas maiores que o próprio Jesus fez, né? Então a gente realmente não pode ter essa mente de escassez, uma mente limitada, uma mente procrastinadora, porque quem realmente constrói são pessoas que entendem que são filhas de Deus e que o único limite que existe é o limite que ela mesma se impõe, porque o nosso Deus nos colocou aqui para prosperar. E olhando para a tua vida profissional hoje tu se considera mais como um técnico, mais como um mentor, mais como um empresário. Eu sei que você vive isso como um todo, mas onde está o coração do Bruno? O que te movimenta? É o Bruno mentor? É o Bruno que entende estar lá na bancada, fazendo ali a prótese? Onde tu se enxerga melhor hoje em dia? Então, Francisco, ao longo da carreira, eu sempre fui muito técnico. Eu sempre gostei de inovar. Eu sempre gostei de desenvolver novas técnicas, novos métodos. Hoje em dia, eu me vejo mais como compartilhando todo esse conhecimento técnico. Então, eu tenho os alunos do online, eu tenho os mentorados. Gosto muito dessa questão de mentoria, porque trata de forma personalizada a necessidade da pessoa. Agora, você estava falando de limites. Muitas pessoas criam limites para si, mas elas podem romper montando os seus laboratórios. Às vezes o técnico que é funcionário quer montar o laboratório dele, o técnico que tem um laboratório analógico quer ir para o digital, o dentista que tem uma demanda alta, ele quer montar um laboratório dele. Então, muitas pessoas querem romper certos limites. Hoje, é uma das vertentes que eu mais atuo, que é ajudar essas pessoas a romper os limites técnicos no dia a dia dela, principalmente utilizando o fluxo digital. E qual que é a diferença assim, principal entre o analógico e o digital? O que assim, a pessoa ganha de tempo, de recurso, no fim do dia, se tu porque às vezes a pessoa tem aquela mentalidade, já funciona no analógico, tá tudo bem, eu tô aqui feliz, tô na minha zona de conforto, não vale a pena ir pro digital. O que essa pessoa tá perdendo de não fazer essa transição?
Francisco, veja bem, o analógico, não só na prótese, mas em qualquer área, ela vai demandar de processos maiores, mais número de processos. Ela vai demandar de uma acurácia, uma mão mais especializada. E hoje nós temos uma demanda muito grande por prótese dentária. Vamos lá, vamos colocar como exemplo o carro. Os seus pais, quando que eles tiveram o primeiro carro? Eu estou te perguntando sem ter feito essa pergunta antes para você. Quando que eles tiveram o primeiro carro? Você tinha que idade? Tá, antes, quando eu era criança, quando eu tinha nascido, bebê, meu pai já tinha um Opalão dele lá parado na garagem. Seu pai era uma raridade. Os meus pais foram ter carro, eu tinha 13 anos de idade. Meus filhos já é diferente. Desde que nasceram, já nasceram dentro do carro. Sim. Então, a acessibilidade ao longo dos anos foi ficando maior de consumo para a população em geral. E a prótese foi a mesma coisa. Primeiro ponto, no analógico, a prótese não acompanharia a demanda, a oferta não acompanharia a demanda necessária. Tá? Outro ponto, o analógico, você não tem um controle dos processos. Então, poxa, quero ir embora 18 horas para casa. Às vezes dá um imprevisto, eles têm que ficar até meia-noite, 2 horas da manhã. Quantas vezes no analógico eu virei noites e noites trabalhando? Porque não podia parar. Porque não podia e não tinha tempo hábil para consertar ou para refazer. Você refazer, tinha que refazer da mão. Então, o digital me trouxe liberdade de tempo. Hoje eu não trabalho sábado e domingo, não trabalho à noite, trabalho somente em horário comercial. E todas as pessoas que realmente dominam o fluxo digital, elas conseguem ter uma disciplina de vida maior fora do laboratório. Novamente, aquele assunto que a gente falou. A vida é muito curta para a gente ficar só dentro de um laboratório. Quem está assistindo, às vezes quer ter mais tempo para a igreja, ter mais tempo para os filhos, ter mais tempo para um hobby, ter mais tempo para um esporte. O ser humano ele tem outras necessidades a serem alcançadas. Então, hoje eu uso o digital como uma ferramenta para eu ter tempo para fazer essas outras coisas. Para fazer o que tu gosta. Quer estar com a tua família, cuidando dos seus filhos, aproveitando ali o crescimento dos seus filhos, participando desses momentos importantes, porque trabalhar é importante, né? Esse não é o ponto aqui. Mas eu falo que tem um mentor que eu acompanho, ele tem uma frase que faz muito sentido. Oração e trabalho inteligente muda tudo. Então, quando a gente ora, a gente tem uma vida com Deus e trabalha de forma inteligente, hoje a inteligência artificial está aí, o fluxo digital está aí para facilitar a nossa vida. Então, isso tem que ser ganho de produtividade e ganho de tempo, né? E quando geralmente chega um mentorado para você, talvez aí um técnico, um dentista que quer otimizar, que quer melhorar toda a questão de lucro ali do laboratório ou começar do zero, quais são as principais dificuldades que eles têm, assim, eles chegam e é uma dor, assim, dores incomum que você enxerga para essa pessoa que está iniciando aí e quer melhorar? Principalmente para quem não tem o domínio da esfera laboratorial digital, sai muito caro escolher máquina errada. Sai muito caro montar os móveis de forma errada. Sai caro demais treinar equipe, selecionar equipe de forma errada. Ou ter um fluxo de trabalho errado. Poxa, às vezes desenha mal e aí acaba usando só um pouquinho do que a máquina realmente entrega e acaba dando trabalho demais para quem está finalizando a peça. Sendo que o certo é capricha-se no desenho, utiliza-se o máximo que a impressora 3D e a fresadora entrega e o trabalho flui no final. Uma borrachinha, 2 queimas, pronto. Já cimenta ali os links no Base e já manda para o dentista. Então, é realmente o domínio, o manuseio dessas máquinas, a escolha das máquinas. Sai muito caro você fazer isso errado. E já teve algo assim que... porque, pelo que eu tô vendo, quando a pessoa realmente dá o passo e entra ali para tua mentoria, tu acompanha desde quem já tem um laboratório e quer otimizar ou quem quer montar um laboratório. Pelo que eu entendi, tu possibilita, dentro do teu conhecimento, Sim. auxiliar a pessoa nesse sentido. Mas
qual foi, assim, algo que aconteceu quando tu estava dando essa mentoria que até o teu cliente ali, teu mentorado te agradeceu, que realmente foi um livramento absurdo, principalmente de recursos? Quanto que ele talvez deixou de perder ou ganhou a mais por estar ali contigo e absorver, aproveitar essa experiência que tu tem? Então, esse ano eu abri a primeira turma de mentoria. E um dos primeiros mentorados, lá de Caruaru, não vou citar o nome aqui, né? Mas só em escolha de máquina correta ele economizou 150 mil. Sério? 150 mil. Então, é muito fácil na prótese dentária você escolher máquinas erradas e aí gastar 200 mil e ela começar a dar problema muito rápido. Escolha seca, escolha híbrida, enfim. Aí teve outros mentorados também, dentistas, que foram escolher o maquinário certo comigo. Então, realmente é algo que você economiza muito. É a mesma coisa. Se eu quiser montar um estúdio desse, eu vou comprar a TV errada, se eu for montar sozinho, eu vou comprar a câmera errada, eu vou comprar o microfone errado. Vai gastar talvez uma grana bem maior que não precisava. Do que se eu chegar aqui nos produtores e falar, olha, me treina, me orienta, me mentora. Muito mais barato. Hoje em dia a gente tem esse acesso de estar aprendendo com pessoas de outras esferas. E outra coisa, né? Por exemplo, o cara decidiu agora, eu vou montar meu laboratório, eu vou montar meu estúdio, igual tu colocou como exemplo. Cara, o que tu prefere? Vamos comparar os profissionais aqui. Bruno, mudando de assunto e trazendo para a realidade para trazer uma virada de chave para a audiência. Se tu fosse montar uma loja de eletrônicos com produtos para casa, vou trazer 2 mentores para você. Um professor da USP, pós-doutorado em administração, ou o velho da Havan? Quem que tu escolheria para te mentorear? O velho da Havan. Mas por quê? Porque tem a prática de campo. Experiência. Real, experiência. As dores. Dia a dia. Eu apanho todo dia, até hoje. Só que aí eu tenho uma alquimia, né? Que as dores que eu vou acumulando ao longo do tempo eu vou transformando em ouro, fazendo com que as pessoas não percorram o mesmo caminho. Então a pessoa ganha tempo. Quando ela tem um bom mentor, a pessoa ganha tempo. Ela não ganha tempo, ela distorce o tempo. Ela comprime o tempo. Acelera o resultado, né? É como se o tempo fosse ali uma massinha e ela espremesse. Então é uma alquimia também que acontece. A pessoa treina com alguém que está no campo, no dia a dia. Porque tá vivendo, né? Tu respira isso. A gente tem contato, pouco contato que a gente tem ali. Eu vejo dentista te ligando, a equipe te ligando. Então tu respira, né? Tirando tua parte de família, compromisso na igreja ali, tu respira isso. Tu vive o dia a dia tanto com a parte técnica, né? Quanto com a parte empresarial. Então tem toda a questão também, talvez, de fornecedor correto para comprar, como comprar. Envolve uma logística muito grande. Você vive isso todo dia, né? É o seu dia a dia. Isso. É o seu dia a dia, né? Então esse é o diferencial de ter um mentor que, gente, não falando assim de faculdade, eu fiz faculdade. Às vezes me pergunta assim, Francisco, vale a pena fazer uma faculdade? Vale, talvez, se você tem um sonho, tem um desejo de ser médico, de ser um advogado, porque o próprio conselho obriga a passar ali pelo ambiente acadêmico, e o ambiente acadêmico é muito bom, mas eu me formei em administração. E eu falo assim com toda clareza, eu aprendi muito mais no mercado, tomando porrada, abrindo, fechando empresa, quebrando empresa, do que dentro da sala de administração. Porque o que acontecia ali dentro, Bruno? Muitas das vezes os professores excepcionais, sou muito grato à vida deles por tudo que eles me ensinaram, mas eram professores de carreira. Nenhum tinha empresa, nenhum tinha funcionário, nenhum lidava com o dia a dia do ser humano, porque é desafiador. Eu não gosto de dizer que é complicado, porque tudo que a gente fala, a gente atrai para a nossa vida. Mas lidar com o ser humano é desafiador. Então requer uma sabedoria de quem está ali liderando, quem é um empresário, quem está à frente, requer mesas também para você poder aprender a lidar com todas essas nuances, né? É o funcionário que tem problema em casa, é o funcionário que às vezes está passando por uma dificuldade, então tu tem que ajudar ele a entender, cara, mas se tu dormir bem,
Tu vai melhorar se tu fizer um exercício físico. Por quê? Porque a maioria das pessoas negligencia o básico. Então, a gente ter essa vivência melhora muito os resultados, né? Então, assim, hoje tu atende tanto o técnico quanto o dentista. Ambos que querem ter performance, quer melhorar ali o laboratório. Tem uma terceira figura. Qual que é a terceira figura? Investidor. Investidor também. Já tem mentorados investidores. Então, com dentista para montar. Então aí tem até um alerta, né? Para tu ver, o mercado é um mercado tão bom que já tem pessoas de fora investindo. Então, quando tu olha para um técnico ou para um dentista que está vivendo isso dia a dia, tem um cliente na porta e não investe, o que tu pensa? Assim, quando tu vê uma pessoa que está estagnada, o que ela está perdendo? O que ela está deixando de ganhar por não dar um passo e buscar o conhecimento? Tudo na vida, quando você estagna, na verdade, você está morrendo. Você está deteriorando. Tudo deteriora. Essa mesa, se ela ficar parada aqui, daqui 20 anos ela vai estar toda deteriorada. Se ela não for limpada, cuidada, reformada. Tudo está em movimento. Atomicamente tudo está em movimento. Então nós também, como profissionais. Se a gente não está em movimento, estudando, e eu falo isso porque eu faço muito curso como aluno também. Se a gente não está em movimento, estudando, se atualizando, investindo em máquinas novas. E isso é um ponto que me preocupa muito, principalmente com técnicos que ainda estão no analógico e estão lá produzindo como se tivesse 10 anos atrás. Por quê? Laboratórios com fluxo digital estão performando tanto que eles conseguem, às vezes, cobrar mais barato do que um laboratório analógico e entrega 3, 4 vezes mais rápido. E a qualidade do material também é melhor, Bruno? Muito boa. Uma padronização muito boa. Você não tem aquela oscilação, aquela sazonalidade de qualidade que tinha muito no analógico antigamente. Tá? E detalhe, não tem nada de errado em você se posicionar como analógico, como personalizado, como ateliê, como o cara que faz a faca lá na cutelaria, o cuteleiro, né? Não tem nada de errado. Mas, se você cobra baratinho esse tipo de serviço, é preocupante. E talvez você está correndo na subida com uma perna só. Então, tome cuidado. Se você vai para ateliê, se você vai personalizado, trabalha um branding para agregar valor sobre aquilo. Uma coisa é eu comprar esse copo aqui, lá na van. É um preço. Agora, não, esse copo foi o Francisco que derreteu a areia no forno. Foi ele que modelou aqui, fiozinho por fiozinho. E ele criou uma história. Poxa, esse aqui aprendi com meu pai, com meu avô. Aí você vende esse copo por R$1.000, R$1.500. Aí você trabalhou o branding. Você não vai concorrer com um copo que vende na van. Uhum. Então, isso é muito importante na prótese também. Para tudo, né? Para tudo. Eu tenho uma frase que eu carrego comigo que é assim: quem não se posiciona é posicionado. Então, se a pessoa não toma a atitude de se posicionar, de olhar para o mercado e falar assim: eu criei um método, eu faço dessa forma, por esse motivo você tem esse benefício, esse valor por comprar o meu produto, é uma pessoa que o mercado vai engolir. E o mercado não perdoa. Sim. O mercado não perdoa quem não se posiciona. Então, talvez tenha aquele dentista que é receoso, ou até mesmo o técnico que fala assim: ah, mas eu vou entrar nessa onda de fazer o que todo mundo está fazendo. Mas, assim, a maioria geralmente caminha para o errado, né? Só que, assim, a gente não pode ser negligente. Precisamos fazer boas escolhas, né? Então, por exemplo, hoje você tem como marca também a questão da zircônia, né? Por que o Bruno escolheu e levantou essa questão desse material? O que agrega no teu trabalho se tornar um especialista, ser um especialista em zircônia? Eu acompanho a evolução da zircônia desde 2010, acompanhando na mão. E ela evoluiu muito nos últimos 6 anos. Demais. Então ela te dá um leque gigantesco de próteses para ser feitas. Facetas, coroas sobre implante, prótese total, protocolo, né? Total sobre implante. Então você tem uma versatilidade e um ganho de tempo muito maior utilizando o zircônia. Que você comprime vários passos, você diminui a quantidade de passos. Por exemplo, uma protocolo eu resolvo com 3 queimas. E uma metalocerâmica, que é o método antigo, vai para 8, 9 queimas. Desde o opaco,
Aí vai depois dentina opaca, dentina com efeitos, esmalte, gengiva, ajuste, glaze. Depois volta, dentista tem que dar um ajuste às vezes. E aí, o técnico, se for católico, ele reza, se for evangélico, ele ora, e se for ateu, ele vai olhar para as estrelas. Então, por quê? A chance da erro é muito grande. Tá? Então, assim, a Zircon, ela trouxe para mim uma produtividade e uma margem, custo-benefício muito maior do que os outros materiais. E no fim do dia, assim, questão de qualidade para o consumidor final, para o dentista, muda alguma coisa? Ou... Muda porque ela é extremamente biocompatível. O fechamento de término dela, a união da coroa com a raiz, ela fica bem polidinha, extremamente saudável para o término. Muito melhor que as metalocerâmicas convencionais. Muito melhor que o de silicato, que é um material extremamente sintético. E, por exemplo, quem está assistindo aqui que é antigo, vai saber do que eu estou falando. As metalocerâmicas, o certo é sempre ter cinta metálica. Mas raramente isso acontece. Na zircônia, todos têm cinta metálica. Então é um grande diferencial. A questão de estabilidade de cor a longo prazo. O polimento deslize com o antagonista. Desliza melhor. Ela desgasta menos do que uma resina mal polida, do que uma feldespática mal polida. Até mesmo a feldespática bem polida, ela vai desgastar mais o antagonista ali. Ela vai lixar mais o antagonista do que a zircônia. Então tem muitas vantagens. Eu lembrei aqui de algumas, mas tem outras vantagens. São várias, né? São várias. São várias. Então, assim, escolha do local, escolha dos equipamentos, escolha do material, show de bola. Então, tem toda a parte técnica que você ensina para o seu mentorado. Agora, vamos entrar na que eu acredito que é a principal. A parte de gestão, a parte de mentalidade. Para quem é do mercado e quer iniciar essa mudança, o que ele precisa mudar internamente, o que ele precisa estar ligado para de fato colher frutos e mudar de vida, tomando a atitude de mudar o modelo, a forma que ele vem trabalhando? Olha só, vou ser bem sincero aqui no podcast e bem posicionado, porque essa é a minha posição. Eu sou muito bom na parte técnica, não estou dizendo que eu sou melhor. Eu digo assim, a produção, a performance que eu tenho hoje dentro da parte técnica, eu desconheço quem tenha hoje no Brasil a performance. E da minha equipe também. Hoje que eu produzo com a equipe de Cuiabá, que está com a minha ausência há 3 anos, eu desconheço. Eu sei porque eu já rodei o Brasil. Eu dou aula para muitos mentorados, para curso online, e eu vejo o tanto que eles deixam de aproveitar as ferramentas. Então eu sou muito bom na parte técnica. Eu me sinto muito seguro nisso. Eu consigo produzir bem e tendo uma excelente margem. Agora, gerir esse lucro, gerir a questão de comercial, isso eu tô em breve, Deus quiser, eu vou achar um sócio para isso. Então tu tá aprendendo também. Tô aprendendo. E eu não tenho problema nenhum em falar isso. Que hoje a performance técnica que eu tenho é surreal. Portanto, funciona. Funciona comigo há vários anos. Produzo muito bem, em um curto espaço de tempo, uma velocidade muito boa e com qualidade. Tá? Agora, uma coisa que eu sempre fiz na minha vida, Francisco, eu sempre aprendi a ter resultado. Desde os meus 18 anos, eu ganho muito bem. Nunca reclamei, nunca me queixei do quanto eu ganho. Mas a gente é bom em tudo, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus. E aí preciso sempre de apoio financeiro de gestores, enfim, eu tenho uma assessoria financeira que me ajuda, tenho uma boa contabilidade, enfim, aí preciso de pessoas que ajudem em volta. Mas é sobre isso, né? É sobre a gente ter humildade intelectual, saber que, primeiro, ninguém constrói nada grande sozinho. Então, assim, se tu é aquele dentista que quer escalar, aquele técnico que quer escalar, ou empresário que acompanha aqui no canal também, tem muito empresário que acompanha, os amigos aí do dia a dia, o fato de a gente ter humildade intelectual e entender, assim, qual que é a minha zona de potência. Minha zona de potência hoje é o Francisco. Eu tenho claro que minha zona de potência é a comunicação, é pensar sobre posicionamento, sobre marketing, sobre a questão comercial, porque assim, pessoal, eu gosto de dizer a seguinte teoria:
O marketing, ele faz o telefone tocar. O marketing faz o telefone tocar. Mas saber atender, saber como conduzir o cliente, isso é ferramenta do comercial. Então não adianta tu ter um marketing lindo que gera demanda se tu não treina teu vendedor a atender bem ali o cliente. Então, eu sei te ajudar a gerar demanda, como eu sei também a treinar uma equipe, porque eu também sou vendedor. Eu me considero um vendedor. Acima de tudo, eu sou vendedor. Então, assim, venda complexa. Eu venho da área da saúde e venda de cirurgia. Então, o que é mais complexo do que vender uma cirurgia plástica para uma mãe? Que aí envolve o marido, que envolve as férias dos filhos, que envolve as dúvidas, as dores, os desejos, o medo também, porque tem todo aquele desejo ali, eu quero mudar, mas envolve um financeiro muito grande, envolve o risco de vida. Então são muitos fatores que a gente tem que lidar e assim, cada venda é única. É a mesma coisa, Bruno, a pessoa que quer mudar de sorriso. Cara, o sorriso dela, o sorriso abre portas. Então, assim, não é uma dentista. Se tu não treinar a tua equipe para que ela entenda que o seu João chegou lá e que talvez o seu João é um aposentado e ele está levando ali o dinheiro que ele vem guardando há anos para melhorar o sorriso dele, para ele sair bonito na foto dos netos, para ele sair bonito na foto com a esposa dele. Se a tua equipe não tiver esse nível de sensibilidade, meu amigo, tu não está cumprindo o teu propósito, tu está perdendo muito dinheiro. Sim. Porque se tua equipe trata ele como mais um, como se fosse só um número, como se fosse só uma meta a ser batida, meu amigo, pode fechar a porta. Pode fechar a porta porque o mercado vai engolir o teu negócio. Porque hoje, Bruno, o que está acontecendo no mercado? As pessoas estão esquecendo das pessoas e estão olhando só para os números. Empresa, sim, gente, tem que dar lucro, empresa tem que bem remunerar o dono, mas no fim do dia ela tem que gerar e entregar valor para o cliente. Ela tem que olhar o cliente como único, independente do tamanho da empresa. Porque a empresa que esquecer que ela está trabalhando com pessoas e a empresa que não treinar o funcionário para trabalhar com pessoas, ela vai fechar. E, meu amigo, o que move o mercado, o que move o final do dia é o valor que tu entrega. Então as pessoas estão se perdendo muito nisso, sabe, Bruno? Quando elas vão olhar ali para a equipe, fica cobrando. Eu tenho muito amigo empresário, recebo mensagem, tenho mentorado também, e o pessoal, cara, meu funcionário é difícil, meu funcionário tá mexendo no celular. Então assim, cara, mas primeiro, tu fez um combinado com ele? Tu explicou para ele que ele não pode mexer no celular? Eu nunca falei com ele. Então, assim, pois é. Como que tu vai cobrar algo que não foi alinhado antes? O óbvio, Bruno, precisa ser dito e as pessoas esquecem de dizer o óbvio. Quando olha ali para a gestão, quando olha para o dia a dia, esquece de dizer o óbvio. E aí o que vai acontecendo? De nada adianta tu dominar a parte técnica, tu montar o melhor laboratório, sendo que tu não sabe conduzir gente. Entendeu? Quem sabe mover gente, quem sabe vender no bom sentido, um storytelling para a tua equipe, e fazer com que a equipe entenda que não é só mais uma prótese, que é um sorriso notificado para uma pessoa que vai mudar a vida dela, porque muda, cara. Tu sabe, Bruno, que para a maioria da população hoje, se a gente for ver uma prótese protocolo aí, chega a 20, 30 mil reais um serviço completo entregue no mercado. Para um país que a média salarial se eu tiver enganado, é R$1.800, poxa, tem gente que realmente é o projeto de vida dela que ela está empregando ali no sorriso. É a cirurgia, é o protocolo. Então, ter esse cuidado humano, meu amigo, é o diferencial. E tu vê as pessoas errando nesse sentido também, com seus mentorados ali, tu já pegou esse nível de reclamação, já tinha olhado para esse viés, para esse lado também? Sempre tem, né? Sempre tem. Essa questão de realmente agregar valor na vida das pessoas. Então, a forma que eu agrego muito valor é realmente sempre preocupando com que as pessoas que estão à minha volta tenham tempo para fazer outras coisas. Para viver, né? Assim, sabe, Francisco, o filho, se eu morrer amanhã, Deus me leva. Para quem eu vou deixar saudade? Os pais, beleza. Para minha esposa,
até ela arranjar outro. Porque, principalmente eu que tenho uma esposa bonita, ela vai casar novamente. Não, mas Faz parte da vida, né? parte da vida. Agora, meus filhos, eles vão estar com 70 anos, eles vão lembrar de mim, eles vão estar com saudade de mim. Um cliente, ele só vai dar os meus pêsames para a secretária e vai pedir para a secretária dele ligar para outro, pra mandar para outro serviço. Os amigos logo vão esquecer. Então, assim, por que não investir um bom tempo da vida com os filhos? Por que realmente não dar valor a esses momentos? Ele só vai ter aquele aniversário de 1 ano. Ele não vai ter 2 aniversários de 1 ano. Quem tem filha mulher, ela não vai ter 2 aniversários de 15 anos. Vai ter só um. E outra coisa, ela vai ficar, vai querer tu até os 10 anos ali. Depois já começa a pensar no namoradinho, tu já não é o herói dele, já era. Então, assim, as pessoas na prótese analógica ficam aprisionadas dentro do laboratório. Que vida, né? Passa. Cara, e pior que tem gente que acha que é normal. Que vida de merda, né? Com o perdão da palavra. Que vida de merda. Ficar preso dentro do laboratório, de manhã, tarde à noite. O filho lá crescendo em casa. O tempo passando. O mundo em volta passando e você só ali. Poxa, eu não sou dono da verdade, jamais. Mas será que faz sentido isso? Ficar preso dentro do laboratório 7 dias por semana? Tem técnico que é assim, cara. É uma loucura. Os caras entram numa loucura e acham bonito. Postar, domingo no laboratório, acha lindo. É igual médico, eu tenho muito mentorado médico que se vangloria de eu fiz plantão de 48 horas e não sei quanta cirurgia. Que loucura, cara. Pra mim, a coisa mais ridícula que tem, a pessoa ficar achando normal. 22 horas eu trabalhando. Domingo. Tira selfie ainda. Pelo amor de Deus, desperta. Acorda. Existe vida fora do laboratório. Então, assim, totalmente inviável isso. Eu sei porque eu já passei por isso. Eu já comi marmita. Olhando o trabalho. Aí, marmita aqui, já volto a trabalhar. Eu já virei noites. E tu adoeceu por conta disso, Bruno? Tu chegou a adoecer? Sim, mentalmente, fisicamente. O corpo não aguenta, a mente não aguenta muito. Pode até aguentar temporariamente. Não estou falando, Francisco, aquelas pessoas que estão começando uma carreira. Pega um guri de 18 anos que não tem um passarinho para dar água. Vai ralar, né? Vai quebrar cara, vai trabalhar mesmo. Se ferrar trabalhando mesmo. Por quê? Ele está criando o quê? Ele está criando casca, né? De conhecimento, experiência, para depois, quando ele tiver outras coisas em volta da vida dele, conseguir manter essa estrutura. Como você vai manter uma família sem uma profissão? Uhum. Né? Como você vai viajar com sua família sem uma profissão? Tu tem que prover, tu tem que trabalhar. Começa, rala no começo, não. Escala 7x7. Tô falando que aquele técnico já tá há 10 anos, 15 anos na profissão. E talvez não construiu nem patrimônio ainda, né, Bruno? Só tá trocando cebola. Vamos pra janta ali. Porque tá trabalhando errado. Não é trabalhar muito, é trabalhar certo. Chega de vício. Com medo de pedir pro dentista reescanear, com medo de pedir pro dentista remoldar. Com um monte de medo. Medo da concorrência. Medo disso aqui, medo daquilo ali. E fica nessa vida de merda, cara. Trabalhando até noitão todo dia. Final de semana. Fica doente. Perde esposa. Divorcia. Filho não quer saber mais dele, porque nem reconhece direito o pai. Então isso não é vida. Nós podemos sim ter uma vida de qualidade trabalhando normal. Um dia ou outro, Francisco. Eu estico um pouco mais, só que eu chego mais cedo. Claro. Final de ano. Chego um pouquinho mais cedo. Não sou um cara perfeito. Tem um dia ou outro. Um sábado que tu precisou. Às vezes um sábado, beleza. Mas isso não pode se tornar rotina. É exceção, né? É exceção. Ué, Bruno, quem é você para falar que não pode tornar rotina? Que vida você acha que você vai ter no final da vida, trabalhando a vida inteira? Dia e noite no laboratório, final de semana no laboratório. Para e pensa. Tem uma pesquisa que fizeram no hospital com pacientes terminais
para olhar qual que era o maior arrependimento desses pacientes. E nessa pesquisa, o que menos surgiu foi: eu queria ter trabalhado mais, eu queria ter feito mais dinheiro. Sabe o que que é a recorrência que tinha na pesquisa? Eu queria ter passado mais tempo com a minha esposa, eu queria ter passado mais tempo com meu filho na infância, eu queria ter vivido mais. Então, assim, gente, trabalho é importante, eu amo o que eu faço, o Bruno também ama o que ele faz, você que está nos assistindo também ama o que tu faz, mas a base de tudo, a memória que nós deixamos, é como o Bruno falando, as pessoas que nós amamos, é na nossa família. Então, o trabalho, ele tem que servir, que é uma parte fundamental do nosso dia a dia, mas ele tem que servir de combustível para movimentar todo o resto. Mas ele não pode ser tua única coisa. Tu não pode ser só conhecido como um bom profissional. Tu tem que ser conhecido como, se você é cristão, né, é minha fé, mas como um bom cristão. Tu tem que ser conhecido como um bom pai, como um bom filho para os seus pais, você que tem o privilégio de ter os pais vivos, como um bom marido para tua esposa. Agora, talvez tu não consiga ser o melhor na tua área, mas já parou para pensar que talvez ser o melhor não vai fazer a mínima diferença na tua vida, porque chega um patamar que ter acesso, tu ganhando 100 mil por mês e eu tô ganhando 1 milhão, tu tem acesso a praticamente as mesmas coisas, só mudou o dígito que tu ganha. E eu quero ganhar muito dinheiro, viu, gente? Eu não tô com síndrome de pobreza aqui, não. Mas se um dia eu tiver que sacrificar minha família pelo dinheiro, eu sacrifico o dinheiro. E tu, Bruno? Com certeza. Com certeza. Cara, eu jamais vou ficar trocando tempo com a família por causa de dinheiro. Não é insustentável. E só puxando um pouco do gancho do assunto passado, às vezes o técnico quer trabalhar na analógica, quer ser artista. Beleza. Se ele consegue agregar valor, ele consegue administrar bem o tempo dele, cara, quem sou eu para falar alguma coisa? Vai viver a vida. Toca a ficha. Aqui na Praia Brava tem um técnico que eu admiro muito. Pô, ele tem tempo para ir jogar o tênis dele, ele tem tempo para fazer o yoga dele. E ele é totalmente assim, cara, roda bastante no analógico. Ele faz boa parte no digital. Acredito que colabora muito com o trabalho dele. Mas é um cara que agrega valor. E tá tudo certo. Agora, só ganhar dinheiro também não é, como você falou, não é a solução. Eu conheço técnicos que são topíssimos, mas, cara, ignorante, arrogante, enfim. Topíssimo só na questão técnica. Uhum. E a pessoa ali tá perdida, né? Tá perdida. E tu fez algo, Bruno, que entrando pro assunto pessoal também, porque quem acompanha também quer saber um pouquinho do lado pessoal, quem somos nós por trás do trabalho, porque o bom profissional é formado por uma boa pessoa, não tem como inverter isso. O que participar dos legendários mudou na tua vida, mudou na tua casa, mudou na tua família? Que tu é irmão de montanha também. Vamos começar, não. Legendário aqui, ó. O legendário, para mim, foi um dos principais momentos de virada-chave da minha vida. Espiritual barra racional. Não é sobrenatural. Tá? Não é sobrenatural. Espiritual barra racional. Depois eu tive outras experiências sobrenaturais. No entanto, o Legendários me ajudou a, primeiramente, colocar a família como base de tudo. Então, ali eu aprendi de forma clarificada, no evento e convivendo com os irmãos legendários, a priorizar a família. Meu irmão, a partir disso, você faz qualquer coisa. Você faz qualquer coisa nos teus negócios, nos teus hobbies, nas tuas amizades, desde que abaixa ali, sustentando amizades, negócios, hobbies, qualquer outra coisa que você faça, igreja, eventos, viagens, a família esteja como base, cara, só dá certo. Passamos por turbulência? Passamos. Mas dá muito certo. Mais fácil você passar a turbulência com a família ali. Uhum. Eu tomo café todo dia da manhã com minha esposa, almoço, janto, durmo, casa. Então, assim, é prioridade máxima. Aprendi isso lá. E aprendi também a focar na cosmovisão cristã. Então, o Legendários me ajudou nisso.
Antes eu era um cara que acreditava em várias cosmovisões. Eu acreditava em Allah, eu acreditava em Buda, acreditava em Krishna, em um grande espírito, em Jesus. Eu era um cara extremamente expansivo. Tomava ayahuasca durante 4 anos. Só que chegou um momento que eu me vi perdido no universo. E aí, no Legendários, eu me firmei na cosmovisão cristã. É o caminho da verdade, o caminho da luz que eu tomei para mim. Eu acredito hoje que é o único caminho da verdade. Tá? Mas, por que eu contei um pouco sobre o passado, né? Para a pessoa compreender que eu tive momentos de expansões de consciências. Tá? Então, para mim foi um divisor de águas gigantesco. Me ajudou muito e me ajuda muito até hoje. Afirmar o pensamento em Cristo, afirmar o pensamento em família. E eu deixei o Bruno, as práticas passadas, deixei tudo para trás. Ficou lá na montanha. Ficou na montanha. E é sobre isso, né? Eu também, quando eu fiz ali o Legendários, eu decidi fazer, não, ninguém me convidou. Eu vi ali, foi ano passado, né? Vi ali que foi a época que explodiu o movimento. Vi várias pessoas que eu admiro, por exemplo, pastor Tiago Brunet, Marcos Paulo, Pablo Marçal, que subiram no final do ano, fizeram. Eu falei, cara, eu vou fazer isso, porque me converti em 2021 e eu penso assim, ô Bruno, se todo dia tu não levanta para ser uma pessoa melhor, para aprender algo, tu tá vivendo errado. Então, assim, por mais que eu era recém-convertido, porque eu acredito que 5 anos de conversão é muito pouco para tudo que Jesus tem pra gente, o tanto que a gente precisa aprender, falei assim, cara, eu vou subir uma montanha porque existe algo lá para aprender. Cara, subi a montanha, vivi o processo e tal. Depois de subir outras montanhas, mas existia algo ali que eu precisava aprender, existia uma cura que eu precisava acessar. Como a cada evento que eu vou na igreja, a cada dia que eu abro a Bíblia para ler ali, existe algo ali para o Francisco aprender, existe algo para o Francisco melhorar. Então, participar dos Legendários ativou algo que estava adormecido, que talvez eu nem sabia que existia, mas reativou alguns sensos, marcou outros posicionamentos, e hoje eu falo que o Legendário como ferramenta faz parte da minha vida. Amanhã, por exemplo, a gente tem a oração do mês, a gente vai ter um momento de comunhão com os irmãos, e isso é muito importante, porque a gente fala assim que o homem só é presa fácil, e realmente, gente, para qualquer área da tua vida, se você caminha sozinho, se você não tem alguém para olhar para ti e falar assim, Bruno, tu tá errando nesse aspecto, cara. Tu precisa melhorar, cara. Olha para cá. Seja na tua parte técnica, seja na tua parte pessoal, tu precisa melhorar. Meu amigo, tu vai dar de cara com a parede. Se tu não tem um bom mentor, se tu não tem... Não tô falando só da fé cristã, mas se você não tem boas mesas a qual você participa, bons mentores, a chance de você dar errado é gigante. Se tu não der errado, tu tá no caminho pro precipício. A todo momento nós estamos abrindo portais. A todo momento. Então quando a gente abre uma Bíblia, ou quando a gente está no culto, a gente está abrindo um portal. O Espírito Santo vem. Tá? Se eu estou numa sessão de chá de cogumelo, eu vou estar abrindo um portal. Para quem vir? Às vezes você perde o controle. Seres que você não tem o domínio. Quando você toma uma ayahuasca, quando você usa um ácido, quando você fuma uma maconha, algumas tradições chamam de erva Santa Maria. Quando você... Cara, existem N portais no mundo. Como Paulo diz na Bíblia, tudo posso, mas em tudo me convém. Então, às vezes, o ser humano não está preparado para conduzir as energias que vêm através desses outros portais. O álcool é um outro portal. E aí está o perigo, muitas vezes, da gente se perder no meio da busca da espiritualidade. Eu, desde muito cedo, busquei muita espiritualidade. Gostava muito de experiências sobrenaturais, fiz meditação de Osho, gostava muito do hinduísmo, enfim, fazer muitas coisas. E aí, cara,
Me perdi. Tô relatando aqui meu testemunho. E encontrei um portal que vai me abrir o caminho da verdade, que é a Bíblia, entendeu? Então É o manual do ser humano, né? E Deus, ele foi se provando, assim, para mim, com coisas reais. Com conexões com pessoas reais, com filhos que foram vindo. Cara, só de estar aqui agora já é um grande milagre, se a gente for parar pra pensar. É um grande milagre. A vida é um milagre, né? A vida é um milagre. Então, às vezes a gente busca tanto o sobrenatural. A minha esposa me ensinou algo muito importante. Ela falou, olha, você vai viver 80, 90 anos aqui. Então, viva as coisas daqui. Para de querer ficar buscando coisas que estão além da compreensão humana. Porque o humano, ele quer compreender a espiritualidade, vai buscar a Bíblia e tal, mas se não, se perde. A pessoa se perde na busca. Porque vai atrás de outras dimensões que o corpo, o cérebro, nem o espírito dela ainda nem está preparado. Não é o tempo ainda. Vai chegar, calma, vai chegar. E existe uma frase que faz muito sentido, que a vida extraordinária, ela é criada no ordinário. Então, é todo dia, sabe? É todo dia, um dia bem vivido por vez. A própria palavra diz, né? A cada dia cabe teu próprio mal. Não andei ansiosos por coisa alguma. Busque primeiro o reino dos céus, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, assim, cara, tu tem uma base, que é uma base que eu acredito que é a principal. Com Deus no centro de tudo, te guiando. Com você cuidando da tua saúde, que para você poder cuidar da tua família, tu tem que estar bem de saúde. Ninguém que está mal de saúde consegue proteger, prover. E cuidar da tua família e depois o trabalho, nunca inverter essa ordem. O Joel J fala muito dessa ordem, e eu acredito e tento equilibrar isso na minha vida. Deus, saúde, família e trabalho. Vai ter momento que a gente vai ter que priorizar o trabalho? Tem momento, gente. Se tu tá nesse momento, tá tudo certo. Jesus te abençoe, que passe rápido. A gente tem momento de construir, a gente precisa gerir bem os acordos ali com a família. Mas bota um prazo para isso. E assim, por mais que você tá corrido, cara, tu consegue acordar meia hora mais cedo e pegar a Bíblia e ler um Provérbios por dia. Tu consegue acordar um pouquinho mais cedo e fazer pelo menos uma caminhada de 30 minutos. Então, assim, dá para tu tirar das 24 horas, 1 hora para você cuidar da sua espiritualidade e tu fazer o mínimo para não adoecer. Sim. Tu consegue, cara, tu consegue, tu não precisa inventar desculpa. Tu concorda comigo, Bruno? Qual que é a tua visão sobre isso? Com certeza, você citou a questão ordinária, ter ordem nas coisas. Vamos lá. Por muito tempo eu ficava, não, vou ficar seguindo essa sociedade, esse padrão, esse não sei o quê. Existem coisas, logicamente, que até hoje eu discordo. Por exemplo, o ensino, né? O ensino comum. Eu, para mim, treino operários para depois só virar funcionário. Ensino o passarinho a nadar, o jacaré a voar. Então, eu sou contra isso. Mas existe uma ordem na natureza. Se você for parar para pensar, a Terra ela gira numa ordem de velocidade. Ela tem seu giro organizado gravitacionalmente, matematicamente, milimetricamente em volta do Sol. A Lua, o galo, ele chega, a hora dele cantar, ele vai cantar. O passarinho. Então, tudo na natureza tem uma ordem. É que nós, seres humanos, não enxergamos muitas vezes. Mas tudo existe uma árvore. Poxa, como que uma árvore, ela toda, um galho para cá, para lá, fica de pé? Porque ela está extremamente projetada, arquitetada, matematicamente, para ter um equilíbrio em todos os seus galhos, em todas as suas folhas. Só que a gente só vai compreender essa equação de fato lá na eternidade. Então, a natureza, ela tem ordem. Ela tem cálculos em tudo, praticamente. Ela tem algo estabelecido. Ela tem uma arquitetura que, para mim, foi criado por Deus. Existe uma ordem. É que, às vezes, a gente para e não vê, mas existe essa ordem. Ela tá ali. Então, por que nós não vamos buscar a ordem? Fazer as coisas bagunçar.
Hoje eu busco muito deixar a casa organizada. É uma busca incessante. Não somos perfeitos. É uma busca deixar a casa organizada e tal. Tem horas que erra. Hoje eu cheguei atrasado. Esqueci de cortar o cabelo. Depois que de cortar o cabelinho. Então é isso. É buscar referência e inspiração sempre na natureza de Deus ali. E buscar melhorar, né? Estamos chegando ao final do papo. Viajamos, né, agora, né? Agora eu vou. Chama um pouco, né? Vou te fazer a pergunta final que eu gosto de fazer para todos os convidados que participam aqui. Bruno, vamos gravar agora um anúncio. E esse anúncio vai aparecer para todas as pessoas do mundo. Para a eternidade esse anúncio. Qual mensagem você gostaria de deixar para todo mundo que vai te assistir nesse anúncio? Foca na eternidade. Só isso. Foca na eternidade. Somos muito mais do que estamos vivendo aqui, né? Trino, né? Exatamente. Espírito, alma e corpo. É sobre isso. Gostaria de agradecer a todo mundo que participou, que está aí prestigiando mais esse episódio. A mensagem final que eu quero deixar para você: se posicione em Cristo. Deus te fez com um objetivo. Antes mesmo de você nascer, Ele já tinha um plano para sua vida. Então, busque se tornar uma pessoa melhor. Busque ter tua identidade em Cristo, que todo o resto, como profissional, como pessoal, os sonhos que Deus colocou no teu coração, tendo Ele como sendo a tua vida, meu amigo, as demais coisas serão acrescentadas. Forte abraço. Obrigadão. Um forte abraço. Até mais. É isso aí. Fechou? Prontinho?